A graça e a paz de Jesus seja para com todos, amém? Pode sentar. Nesta manhã nós vamos falar a respeito de consagração e provação. Esse tema aí é literalmente provação, significa consagração e provação. Eu posso dizer que hoje o assunto vai ser sobre oração e jejum. Para quem não sabe, a combinação é oração mais jejum é igual a tentação. E é isso que a gente vai ouvir nesta manhã. Hoje, quantos dias falta para o impacto, por favor? Nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e oração pelo evangelismo no carnaval. Nós trabalhamos os 5 dias de carnaval ali no Pelourinho com evangelização. Para alguns que não entendem, eles acham que a gente estamos indo brincar carnaval. Na verdade, nós estamos indo ali para aquele campo, não é? Aquele é um campo missionário, e impactar as pessoas com a palavra que traz a verdadeira alegria para o ser humano. E faltam 26 dias para o impacto. Significa que nós estamos jejuando desde o dia 31 de dezembro. A igreja, eu estou acreditando que toda a igreja está em jejum e oração por este trabalho evangelístico ali no carnaval. Ninguém brinca, porque a coisa é séria, e vocês vão ouvir através dessa ministração como é sério esse trabalho. Ai daquele que julgar este trabalho aqui, que julgar a IBMI ou outra igreja que trabalhando com o evangelismo no carnaval. Ai daquele que julgar, porque a situação é mais séria do que a gente possa imaginar quando a gente se dispõe a ir naquele lugar. Então, a gente precisa entender que o propósito do jejum é exatamente que haja ali naquele lugar um impacto com a palavra de poder, que é a palavra de Deus na vida das pessoas. E nós vamos ler um texto aqui a respeito desse assunto, não é? Jesus aqui nesse texto vai nos ensinar a respeito deste propósito de jejum e oração, que é consagração e provação. E para quem quiser abrir no livro de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Quem quiser acompanhar aqui na tela, não é? Na tradução revista e atualizada de João de Almeida, então você também pode fazer isso. A gente vai ler nesse momento João 14, de 1 a 11. Diz o seguinte, Mateus 4, 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Preste atenção, fique ligado no que Deus quer ministrar para cada um de nós. Isso é de interesse particular para cada um de nós. É para toda a humanidade de forma bem especial e direcionada para os separados com um propósito eterno. A gente observa aqui
que neste episódio está registrado, ele está registrado nos 3 evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas. Está registrado neles 3 e vocês podem também depois observar esse mesmo acontecimento nesses outros evangelhos. Não é? E a gente observa aqui nesse texto que a gente acabou de ler, apenas no versículo 1, que diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Gente, Jesus foi levado por quem? Jesus foi levado literalmente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Quer dizer, a primeira impressão que dá é que Deus está levando Jesus para ser tentado. Não é desta forma. É muito importante você entender todo o texto e o contexto e o resultado, para você não entrar em heresia. Porque muitas seitas, elas existem aí por causa disso. Falta de entendimento, falta de um conhecimento teológico. As pessoas erram, não é? A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E isso é muito sério. A gente observa que esse início de texto, a gente ouve aqui o seguinte, que não houve aqui, primeiramente, antes de mais nada, a gente observa que não houve aqui um intervalo de Jesus. Vocês sabiam que Jesus, ao ser levado, ele estava saindo das águas do batismo do Rio Jordão? Ele estava literalmente saindo dali das águas. Então a gente observa que não houve nenhum intervalo. Ele terminou de ser batizado por João Batista ali no Jordão, automaticamente foi levado pelo Espírito para o deserto. Significa uma coisa, que da glória do batismo, gente, Jesus ele estava indo para onde? Para a tentação. Do sorriso e do bradar do Pai no céu: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então, desse sorriso aprovado pelo Pai, ele estava indo para a cilada do inimigo. A gente observa que ele sai das águas do Jordão para o fogo da tentação. O que é que eu queria mostrar para vocês aqui? Eu queria mostrar uma coisa, que se o cristão, ele realmente se considera como cristão e sabe que é um cristão, e sabe que para o cristão, Jesus tem uma palavra, que somos mais que vitoriosos, e esta palavra é para todos. Então, se nós somos mais que vitoriosos, então não existe cristão fora desse contexto. Se você precisa obter uma vitória sobre qualquer situação que seja, você tem que passar por onde Jesus passou. Você tem que buscar o Senhor em oração, você tem que jejuar. Isso significa consagração. Mas saiba que toda vez que você se posiciona, tanto para orar, jejuar, se consagrar, para buscar esse propósito, saiba, você não está isento das provações e das tentações. Por quê? Porque Jesus foi para o deserto. O deserto é lugar de tentação. O lugar é deserto de provação. E se você não passar por lá, você nunca vai ser aprovado para receber aquilo que você está colocando no propósito. Porque estamos colocando 40 dias, como Jesus fez aqui, de oração. Por quê? Aí eu vou dizer por quê, diante desse contexto geral. Porque nós estamos buscando a vitória antecipada nos 5 dias de impacto lá na festa da carne. Então, o verdadeiro cristão, que se diz ser cristão, ele tem que viver uma vida preventiva. Ele não tem que deixar a coisa acontecer para depois reagir. Nós temos que reagir, nós temos que buscar primeiro. O propósito desse jejum, dessa consagração, é porque nós vamos ter a certeza que lá nós já somos vitoriosos. Não vamos obter vitória lá. Gente, já estamos obtendo vitória nesses 40 dias de jejum e oração. Talvez muitos não estão nem percebendo a batalha, mas quem sabe é quem está jejuando. Eu tenho certeza que o grupo de intercessão, Neiva está ali atrás, né, Neiva? Neiva está ali, responsável pelo Ministério de Intercessão, pagando um preço que todos deveriam pagar, em estar todos os dias reunida aqui embaixo, com aqueles que vêm. Eu sei que muitos não podem,
Mas aqueles que podem estão aqui, jejuando, orando, se colocando na brecha, nesses 40 dias. Agora pergunta a elas, se elas estão passando por essas provas, se elas estão... Talvez muitas delas já pensou em desistir, não, eu acredito que não tem ninguém que desistiu. Talvez vocês não imaginam o peso que elas estão carregando e sentindo. Se eu chamar cada uma delas aqui, elas podem confirmar isso. Então Jesus, ele passou por essa provação, foi para o deserto. Sabe por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Deus não estava tentando Jesus, mas o Espírito Santo caminhou Jesus para o deserto, para invadir o campo do inimigo e vencer ele no seu território. É assim mesmo, o jejum e a oração nos dá esse posicionamento para vencer o inimigo no território dele. Se você observar aqui essa tentação, na verdade, não é o diabo que está indo contra Jesus, é Jesus que está confrontando o diabo. E o nosso posicionamento, se somos cristãos, nós temos um propósito, é de guerrear sempre, é verdadeiramente ter uma vida de consagração, uma vida de jejum, de oração, para poder estar no campo do inimigo, anulando todas as armadilhas que ele prepara para você e para o povo de Deus. Todas as artimanhas e setas que ele tenta lançar e você anula ali no deserto. Igreja, deserto não mata ninguém. Deserto é faculdade de Deus, é treinamento de Deus para aperfeiçoar a vida do cristão. Então, se você está passando um deserto, se posicione e dê glória a Deus, porque a vitória é certa. Jesus estava ali, exatamente. Então o Espírito Santo não levou ele para ser tentado, levou ele para ter vitória. Aquela vitória da cruz foi conquistada lá naquele deserto, para quem não sabe. Sabe onde é a nossa vitória dos 5 dias de impacto, de evangelismo do cara? É aqui nesses 40 dias. É aqui nesses 40 dias. Eu quero dizer uma coisa para você, que se você, porque infelizmente, hoje não se ouve mais falar nas igrejas sobre jejum. Gente, as pessoas, a Bíblia diz que o alimento é para a glória de Deus. Porque se comais, se bebais, se façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Então, para que jejuar? O jejum também é para a glória de Deus. Eu vou dizer por quê. Porque o alimento, ele é o pão da terra. O pão aqui, o alimento aqui é o pão da terra. É bom, precisa. Mas quando a gente deixa de jejuar, a gente está se alimentando com o pão do céu. Aí às vezes a gente não para pensar isso. E Jesus estava exatamente tomando este posicionamento. A gente observa muito claro, e eu queria ler aqui no 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao versículo 4. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê, gente? Para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. A gente observa aqui essa palavra, e a gente observa que estamos na carne, sim. Ainda temos uma natureza pecaminosa, sim. Sujeitos a pecar, sim. E o que é que acontece quando você se consagra? Quando você jejuma e tem uma vida de oração disciplinada? Você não dá vazão à carne. Não é a carne que vai comandar para você realizar os desejos dela, mas é você que vai estar com controle da sua natureza, dizendo: epa, aí você não vai não. Por quê? Porque o Espírito Santo te fortalece nesse momento. Ninguém pode resistir, nem o diabo, nem a carne, se não estiver cheio do Espírito Santo. Outro dia, eu trouxe uma mensagem aqui sobre o enchimento do Espírito Santo. Podes considerar que essa é a continuação daquela mensagem. Por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele estava jejuando e orando ali no deserto para se encher mais. Porque não é suficiente estar cheio do Espírito Santo. Mas o propósito de Deus é que a gente venha transbordar do Espírito Santo. Este é o propósito. Se a gente transborda, a gente vai ter suficiente para passar por todo o deserto e chegar do outro lado vitorioso. Então é necessário. Jesus aqui estava cheio do Espírito Santo. Tanto que quem guiou ele foi quem, gente? O Espírito Santo, para mostrar muito claro
que ele... Então, a vida terrena, verdadeiramente, para quem não sabe, é um campo de batalha. Então, veja só, talvez você diga, eu não quero isso para mim, entrar no campo do inimigo. Se você não entrar no campo do inimigo para vencer ele vai vencer você onde estiver. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que estar num posicionamento de confronto. Porque se você não estiver num posicionamento de confronto, você vai estar recebendo setas do inimigo e sendo derrotados. Porque tem cristão que passa 10 anos lamentando e Deus tem promessa e a promessa dele não acontece. Deus não é o culpado. O único culpado somos nós mesmos. Então você precisa entender que a vida cristã terrena é literalmente um campo de batalha. Significa que se a vida terrena é um campo de batalha, eu prefiro estar sempre num posicionamento de jejum e oração, confrontando o inimigo, porque eu sei que eu estou vivendo uma vida preventiva para todas as promessas de Deus acontecer no tempo certo, na minha vida, de forma abundante. E é esse posicionamento, é isso aqui que Deus está nos ensinando. Então, para uma vida vitoriosa, o que devemos fazer? Vamos ver aqui o que Jesus nos ensina. Então a gente observa aqui que Jesus já está nos ensinando a respeito da consagração, sabendo que toda vez que você se consagra, você vai ser provado. Por quê? Porque quando você se consagra, quando você jejuma, você está entrando no campo do inimigo. O inimigo já vai fazer o quê? Se mover, porque ele vai começar a perder a batalha. E o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar você, para você cair, para abrir a brecha, para desistir, para não jejuar. E aí ele vai ser tentado muitas vezes com o que você mais gosta. Às vezes é aquilo que você tem que fazer, o alimento para aquele que não está jejuando ou que pode comer. E às vezes eu estou falando isso aí das coisas simples. E das coisas, aquelas coisas que verdadeiramente... Gente, deixa eu dizer uma coisa. Olha só, quando um cônjuge não está em comunhão, em unidade, em tudo com o seu... Quando uma pessoa não está em comunhão com tudo com o seu cônjuge, quando o cônjuge está vendo uma situação que essa não deveria ser, mas ele tenta. Às vezes a pessoa passa 1 ano, 5 anos, 10 anos e nada acontece. Sabe por quê? Porque o outro, o cônjuge, ele está trazendo uma palavra conforme o que está escrito. E muitas vezes nós somos tentados, por quê? Porque achamos que é da nossa força, é os nossos braços que vai conquistar. Às vezes achamos que é a nossa experiência. Não é. Não é, porque se você pode até pensar que está conquistando, mas vamos ver o final. Quando é Deus, o final sempre será de vitória completa. Então, presta atenção, porque o seu projeto ainda não deu certo. Presta atenção, porque você demora tanto no deserto. Será que você está nesse deserto e posicionado em jejum e oração, consagração e sendo aprovado nas tentações? Isso aí é que vai fazer a diferença sobre a vitória. Porque Jesus foi vitorioso no deserto. E naquela cruz, a vitória foi conquistada lá nos 40 dias de jejum, para quem não sabe. Observamos outra coisa aqui, que a tentação de Jesus já estava agendada pelo Pai, para quem não sabe. Essa tentação já estava agendada pelo Pai. Já estava, gente. Tanto que foi o Espírito Santo que conduziu ele. Jesus nos ensina a viver um cristianismo verdadeiramente preventivo. Você tem que viver o cristianismo preventivo. Eu não aconselho você a jejuar apenas uma vez no ano, quando chegar o impacto. Eu aconselho você, no mínimo, jejuar uma vez por semana. Eu aconselho, no mínimo, eu acho que é pouco ainda, mas tudo bem, não é? No mínimo, uma vez por semana. O jejum, ele foi esquecido pelo povo de Deus. Sabe o que significa jejum? Literalmente, fome de Deus. Sabe o que significa jejum? Andar com Deus. Sabe o que significa com Jesus? O jejum significa exatamente a alegria no Senhor. Você tem alegria no Senhor? Então jejue. Quer andar com Deus? Então jejue. Tem fome de Deus? Então jejue. E infelizmente, o mundo está desse jeito que está, porque o povo de Deus deixou de orar e deixou de jejuar. Não é aquelas orações que você faz na refeição e quando vai dormir, não. É oração com qualidade, é oração com intimidade com Deus. É essa oração. E outra, oração com aprovação. Aí eu estou falando sobre a aprovação, é ser aprovado sobre as provas. Porque
Isso significa literalmente estar sempre no deserto, quando nos posicionamos a jejuar e a orar. Então, a gente observa que Jesus travou a vitória dele ali naquele deserto. É jejuando e orando que travamos a batalha no campo do inimigo para a nossa vitória. Tentação, para quem não sabe, não é pecado. Igreja, tentação não é pecado. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo aqui é tentado. Se não é, já foi. Ou então vai ser. Ou está sendo agora. Mas todos nós estamos sujeitos à tentação. Não estamos isentos. Agora, o que é que eu quero trazer? Que o que Deus quer de nós é a aprovação. Deus quer que a gente seja aprovado sobre a aprovação do deserto. Isso aí é que vai fazer a diferença. A vida cristã não é uma colônia de férias, gente, para muitos. Por isso que tem gente que aceita Jesus e continua na sua zona de conforto. Então, não é uma colônia de férias. Vida cristã é um campo de batalha. E se você quer ser vitorioso sobre as batalhas, não saia nunca da posição até Jesus voltar. A gente observa que se nós não somos isentos das provas, então Jesus, ele foi aprovado para dizer para a gente que a gente consegue superar todas as provas. A gente consegue superar todas as tentações. Sabe por quê? Porque Jesus, ele era 100% homem. Também, como homem, ele venceu todas as tentações para dizer: em mim, você é mais que vitorioso. Você consegue. Gente, cuidado! Tem pessoas que vivem na prática do pecado, cedendo sempre às tentações. E às vezes chega para o cônjuge: ó, filha, você sabe, né? Eu não quero isso, eu não consigo, mas eu não tenho força, ajuda em oração. Essas pessoas precisam ter vergonha na cara. Ali no mercadinho de lado tem óleo de peroba. Passe no rosto. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa: essa pessoa está se colocando como vítima, dizendo que ela não tem culpa. Dizendo, sinceramente, eu vou correr, sair dessa palavra, para poder eu não falar o que eu queria falar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma desculpa farrapada. Sabe por quê? Essa pessoa nem está num posicionamento de vencer. E outra, ela é tentada pela cobiça dela mesma. E a gente vai ver isso aqui. Então, aí fica para a pessoa ter pena. Crente, cuidado, hein? Em isolar texto para justificar o seu erro. Isso é pecado. O diabo fez isso aqui. O diabo usou a palavra de Deus, tirando uma palavra. Porque todos os momentos ele cita uma palavra da palavra de Deus, mas tirando algo ou acrescentando algo. Deixa eu dizer, a palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque a palavra de Deus, ela tem que ter começo, meio e fim. Você tem que entender todo o texto e o contexto, para depois não ter o pretexto de viver na prática do pecado. Então, a gente observa o seguinte, a gente observa que muitas vezes nós somos cristãos e queremos justificar o nosso posicionamento de erro, de falha, simplesmente usando textos isolados, porque está escrito. Não, mas está. E aí isola, e aí a gente continua e não sai do deserto e é reprovado em todas as tentações. Nós precisamos verdadeiramente entender tudo isso. Então, a gente observa que Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Ele não dorme. Ele não vacila não. Ele não deixa de trabalhar. E ele não nega de ser diabo e nem brinca de ser. Agora, muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. Muitas vezes estamos brincando, é bonito ser crente. Cuidado com esse posicionamento. Porque o diabo não está brincando não. Ele está vendo todas as coisas, não é? A gente precisa entender que para muitos, acha que o diabo é uma lenda. Outros dizem, não, isso é um mito. Aí outros dizem, não, isso é apenas uma energia negativa. É mentira, gente, cuidado. O diabo é um ser espiritual, real, existe. Está agora mesmo aqui, tentando contra nossas vidas. Mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário.
significa que você também vai vencer. Está no deserto, continua firme na presença do Senhor. Porque a Bíblia nos confirma que o deserto passa. O que não vai passar é a sua palavra. A gente observa que o Espírito de Deus, ele leva Jesus Cristo para dentro do território de Satanás. Para quê, gente? Para confrontar Satanás. Para derrotar Satanás. Não é Satanás que está atacando Jesus não aqui não. Gente, é Jesus que está atacando Satanás. Então você que pode jejuar e não está orando, e não está jejuando. Você que pode orar e não está orando. Você está em pecado, porque isso é omissão. Se eu posso e não faço, eu estou omitindo. Estou sendo omisso. Então, igreja, alerta, você ainda dá tempo. Falta 26 dias, como ela colocou aqui. Eu estou trazendo essa palavra aqui para dizer que estamos agora, nesse momento, no meio de uma guerra. Já se passou 14 dias de jejum, ainda falta 26. Estamos no meio da guerra. Ainda dá tempo de se posicionar, porque Deus ainda tem vitória no final dessa situação. Quando você jejuma pelo impacto, você pensa que está jejuando só pelo impacto. Você está jejuando pela sua vida. Quem é mais beneficiado é você. Sabe por quê? É você que vai se encher. É você que vai viver as experiências do sobrenatural. É você que vai estar mais perto, andando com Deus e vivendo a experiência com Ele. É você. É você que vai ter experiência com Ele. É você. Então preste atenção, você é o mais beneficiado, não é? O jejum e a oração nos leva a vencer o diabo dentro do seu território. Então já estamos vencendo. Quando a gente chega lá naqueles 5 dias de oração, olha, 5 dias de evangelismo, é só vitória. A gente já pode ir lá cantando, é só vitória, é só vitória. Tem uma música que diz isso, é só vitória, gente. Então, todos os acontecimentos antes é travado aonde? No deserto. Para quem não sabe, quem está regindo, quem rege o mundo físico aqui, esse mundo natural, é o mundo espiritual. Porque a guerra está sendo travada no reino espiritual. Por isso que nós não conseguimos administrar o nosso futuro, mas quando a gente está nesse posicionamento, Deus está administrando ele por nós. E se é Deus que está administrando ele por nós, o que vai prevalecer é as promessas de Deus para o futuro, o nosso futuro. É as promessas. Entendeu? Você não tem promessa para si próprio, mas Deus tem milhares para você. Então, jejue e ore, porque Deus quer que você vença todas as batalhas e todo posicionamento do diabo se levantar contra a sua vida. Todos os acontecimentos, a gente precisa entender que ele é travado no reino espiritual. Por quê? Porque tanto o diabo está travando no reino espiritual contra a tua vida, como Deus está trazendo livramento sobre você. Então tudo está acontecendo lá. Quando nós jejuamos e oramos, nós estamos mostrando para Satanás, sabe o quê? As credenciais de Jesus. Olha só, quando Jesus chegou lá, estava lá no deserto, Jesus estava ali mostrando o quê? As suas credenciais. Quando entramos no deserto de jejum e oração no nome de Jesus, nós estamos, Satanás, olha as credenciais de Jesus, tu já fosse derrotado por ele. Nós estamos aqui, nós estamos aqui como filhos de Deus, e nós estamos aqui representando, olha aqui as credenciais. Imagine um policial, quando entra num lugar, tem lugares que é proibido entrar, ele mostra a credencial de policial e passa. A mesma coisa somos nós no reino espiritual, é a mesma autoridade que Deus nos dá, quando a gente está no deserto. O diabo vai tentar? Vai. Mas quando ele tentar, você tem as credenciais de Jesus para dizer, em nome de Jesus, você vai até aí. Porque a autoridade máxima no céu e na terra, no reino físico ou espiritual, foi dada ao nosso Senhor. E o nosso Senhor Jesus entregou para a sua igreja. Entregou para a sua igreja. Aplauda Ele. Aleluia. Às vezes, se a gente calculasse e vivesse apenas 5% da autoridade de Jesus Cristo na nossa vida, a luz ia brilhar o tempo todo na nossa vida. As trevas não tinham chance sobre nós. Então, não apenas tome posse não, gente. Use a autoridade. Mas para essa autoridade ser usada com ousadia e intrepidez, você vê acontecer, é necessário estar num posicionamento de jejum, oração e consagração. As provas vêm, o deserto vem, a tentação vem, mas você vai vencer em nome de Jesus.
Então, observando e entendendo toda esta palavra, nós queremos dizer o seguinte, que estamos dizendo para o diabo o seguinte: você já foi derrotado. Deus só teve, vocês sabiam que Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum deles deixou de ser tentado. Jesus também foi tentado. A gente sabe disso. Então, se Jesus foi tentado, por que você não quer ser? Se você não quer ser tentado, então você não quer vitória para a sua vida. Porque é nas tentações que passamos pelas provas para ser aprovado ou reprovado. O cristão aprovado é quando passa pela prova dando glória a Deus e chega do outro lado dando glória a Deus. A gente precisa entender que nós devemos usar todos esses recursos que Jesus está nos ensinando. Vamos ver algum desses recursos. Primeiro, a gente precisa entender que a palavra de Deus é a arma mais poderosa que nós temos nas mãos. Não existe nenhuma outra, gente. Não existe nenhuma arma tão poderosa como a palavra. Mas essa palavra, ela só tem poder na sua vida se você estiver com ela na mente. Então, não tem a palavra debaixo do seu braço. Não tem a palavra aberta no Salmo 91 normalmente que o pessoal usa. Sabe por quê? O diabo usa até um salmo ali nessa tentação. Tem um salmo ali, um versículo isolado ali. Então, presta atenção, o diabo conhece mais Bíblia do que você. Ele conhece o poder que há na palavra. Ele conhece o poder que há em Jesus. Mas se você não estiver em Jesus, ele não conhece o teu poder, ele vai te derrotar. Porque o poder que a gente tem para vencer o diabo é o poder de Jesus. É o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, você não pode esquecer disso. Você não pode deixar de pensar nisso. E você não pode deixar de se posicionar a respeito disso. Então, você tem que ter a palavra onde? Na mente. Você tem que conhecer, ler todo dia. Tem gente que é tão bom de história, geografia, decora histórias e conta histórias do passado que você fica de boca aberta. Mas qual é a edificação? Tem gente que sabe contar 100, 200 piadas numa facilidade. Qual é a edificação? O que vai te edificar é você decorar toda a palavra. Isso vai te edificar. Às vezes as pessoas acham mais fácil decorar piada do que decorar a palavra. Então ela tem que estar na sua mente. Ela também tem que estar no seu coração. Por quê? Porque a boca só fala o que o coração está cheio. Então, se você não estiver vivendo ela no seu coração, você não vai viver o verdadeiro amor. O amor que Cristo te amou, ao ponto de morrer por você. Ela tem que estar no seu coração. E se ela está na sua mente e no seu coração, ela também deve estar na sua boca. Gente, você sabia que você pode medir a sua espiritualidade pelo que você fala o dia todo? Sabia que você pode medir a sua espiritualidade pelo tempo que você gasta de oração? Você pode. Então, não precisa ninguém apontar nem dizer não. Quanto tempo você gasta de oração? O que é que você fala o dia todo? Isso aí é o que o coração está cheio. E isso é sério, não é? Então, essa palavra aqui, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu prefiro receber essa palavra hoje, para aprender e se posicionar e saber que o final é vitória, do que eu apenas ouvir todas as promessas, só as promessas, e sair daqui dando glória a Deus. Porque não adianta ouvir as promessas e não ver ela acontecer em nossas vidas. Mas se você ouvir essa palavra e se posicionar, você vai ver todos os acontecimentos da promessa de Deus na tua vida. Então, tenha ela na mente, no coração e nos lábios. Isso aí é o que Deus espera de cada um de nós, não é? Então, ter uma vida comprometida com oração e jejum é indispensável para a vida do cristão. O jejum, a gente observa aqui que ele deve ser substituído pelo pão da terra. Por quê? Porque na hora que você jejuma, você está se alimentando do pão do céu. Gente, você está andando com Jesus. Você está tendo experiência com Jesus. E se você está andando com Jesus, tentação pode chegar e vir, mas ela vai cair. Porque Jesus já venceu todas as tentações. Como homem, ele venceu para dizer que a gente pode vencer, que a gente é um vencedor, porque ele venceu como homem. Então, a gente não podemos de jeito nenhum depender
do pão da terra. O que significa isso? É depender das coisas dessa terra. Sabe por quê? Porque as coisas dessa terra, tudo que existe no mundo foi Deus que criou. Então significa que Ele é o provedor. Dependa de Deus, porque Ele vai prover o que tu precisa. E não queira o que Deus não quer para você. Não queira, porque Ele sabe que pode estragar a sua vida. Pode levar você a se perder e ser reprovado no deserto. Só queira o que Jesus quer te dar. Então é melhor você ser dependente do provedor, porque Ele conhece a tua necessidade e vai supri-la. A gente precisa entender que nós não devemos depender nem do pão da terra, mas do pão do céu, como também não depender das nossas experiências, mas de tudo que está na palavra de Deus, tudo que sai da boca de Deus. Gente, esse é o posicionamento que precisamos. A razão pela qual Jesus venceu está aqui, ó. Vamos ver aqui, Tiago, a razão pela qual Jesus, Tiago 4, 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Está aqui, gente. Jesus cumpriu isso. O próprio Jesus que você serve cumpriu. Quem é você para não cumprir? O que Jesus cumpriu? Porque ele venceu o diabo no deserto. Simplesmente por esse fato aqui. Ele se sujeitou a quem? Gente, a Deus. Ele se sujeitou a Deus. Quem se sujeita a Deus, o posicionamento dele sempre será resistir o diabo. Sabe por que as pessoas não estão resistindo o diabo? Simplesmente porque não se sujeita a Deus. Falta humildade, quebrantamento e dependência. Falta exatamente isso. Essa é a única forma de a gente não se sujeitar a Deus. Falta de humildade, consagração, dependência. A gente observa aqui que esse é o posicionamento para a vitória. Devemos resistir sempre o diabo e nunca fugir dele. Quem foge do diabo, ele vai atrás de você. Não adianta não. Você só vai vencer o diabo, só vai vencer aquela prova no deserto, quando você confrontá-lo no nome de Jesus. E sobre o posicionamento que Jesus nos ensina, porque Ele nos ensina com a sua própria vida. Ele nos ensina com a sua própria reação, seus próprios atos. Então, quem somos nós para não... Se Jesus precisou, então, imagina a gente, não é? Então, somente devemos submeter a Deus. O que significa isso? Ter a palavra de Deus na mente, no coração e nos lábios. É isso. Então, agora, olha, se a gente observar os homens de antigamente, na história antiga. Por exemplo, o primeiro Adão, ele caiu aonde, gente? No paraíso. Foi no paraíso que ele caiu. E o segundo Adão, ele teve vitória aonde? No deserto. Vocês entenderam que quem dá a vitória para a gente é Jesus? Não importa onde você está, se é no bem bom, não é? Ou no deserto. Por quê? Porque depois, o nosso perigo está aqui, ó. É que quando a gente tem uma vitória, quando a gente conquista o que a gente quer, a gente está no auge. Nós estamos mais vulneráveis para cair, para ser reprovado do que para ser aprovado. Sabe por quê? Nós temos uma tendência de baixar as armas, de relaxar. Nós temos uma tendência de não querer sair da zona de conforto. Estou saboreando a minha vitória. Cuidado, igreja, porque depois de uma vitória o deserto continua lá na frente. Porque outras provas vão se levantar, outros desertos vão aparecer e vai ser necessário você passar por ele. Então, isso é muito sério. Vigie, igreja, a respeito disso. Olha só. 1 Coríntios 10, 13, diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá, olha aqui, ó, você vai ser provado, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Igreja, nunca diga que você não está mais aguentando esse deserto. Nunca diga que você não vai mais aguentar. Vai no nome do Senhor. Porque Deus é fiel para com a sua palavra. Ele não pode mudar. Ele é fiel e acabou-se, porque é a essência de fidelidade dele. Se ele está dizendo que não dá a você tentação que não seja humana, ele não vai dar, que você não possa suportar. Então,
não se coloque como vítima. Não diga, coitado de mim, não consigo sair dessa situação. É mentira. Você não quer se sujeitar a Deus. Porque só sujeitando a Deus é que o diabo é dissipado do nosso meio. É que nós vencemos a nossa natureza também carnal. A gente precisa entender que esta palavra aqui é uma palavra de conforto. Por quê? Porque Deus está dizendo que Jesus, como homem, passou por todas as tentações que um ser humano pode passar, conhecendo o seu limite, para dizer, não dou mais, não vou permitir mais do que você possa suportar, porque eu conheço, já passei, tive vitória sobre elas, e você também vai ter no nome de Jesus. A gente observa que o diabo, ele conhece os nossos pontos fracos, e conhece também os nossos pontos fortes. Então, quando eu estiver forte, eu não vou cair. Isso não é verdade, não. Sabe por que isso não é verdade, gente? Porque nós não somos mais fortes num ponto forte, nem menos fraco num ponto fraco. Vocês sabiam disso? O diabo vai tentar de todo jeito. E se você não estiver no posicionamento e estiver como Jesus estava e viveu, você pode estar forte como for, você vai cair. Você vai cair. Olha só, quer ver Pedro? Pedro, ele foi tentado aonde, gente? Na sua autossuficiência. Pedro era ousado, uma fé extraordinária. Quando Jesus disse o que ia acontecer com ele, ele ia, não, Senhor, estarei contigo. Olha, ai, daqui foi ele que pegou a espada e cortou a orelha do homem lá. Gente, ousado todo, autossuficiência. E ele foi o quê? Caiu. Porque Jesus disse, Pedro, não é assim não, Pedro. Ainda hoje tu vai me negar 3 vezes, que é isso, Senhor? Negou. Olha só, Paulo diz, quando eu sou fraco, aí eu sou o quê? É o apóstolo Paulo, gente, que está nos ensinando isso. Quando eu sou fraco, porque quando eu estou fraco, aí é que eu vou buscar o Senhor para Ele me fortalecer. A gente precisa entender que nós não devemos confiar nem na nossa força, nem nas nossas armas. Não confie. Não confie na sua força, você vai se frustrar. Nem nas suas armas. Ei, você que já preparou um projeto para uma estratégia para o futuro, se não colocar na mão de Deus e conhecer a palavra de Deus para saber se realmente essa é a vontade de Deus e a forma de Deus, vai ficar a vida toda lutando e não vai ter vitória. Às vezes, somos um Davi que olha pela janela no quintal dos outros. Tem pessoas que estão lá no computador e abrem uma janela que não deveria abrir. Será que Deus está falando com alguém? Eu acredito que não. Ninguém vai abrir janela do computador para olhar o que não deve olhar, não é? Às vezes a gente entra na cobiça. Então, cuidado. Às vezes nós somos uma Eva que está perto da árvore proibida. Eu já venci essa batalha, eu sou forte nela, sou forte nas drogas, já fui um prostituto, mas agora eu sou forte. Eu posso entrar numa casa de prostituição, sentar lá dentro com as mulheres, eu posso me envolver ali, sentar com a turma da erva. Cuidado! Porque Eva, ela estava ali perto, bem próximo da árvore proibida e caiu. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você foi liberto dessas situações e Deus determinou para você um ministério, para você alcançar essas pessoas, então Deus se responsabiliza pela sua vida. Se não, fique aí. Há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Olha, se eu chamar Carlos aqui, lá do Centro de Recuperação, ele vai me dizer como é que faz libertação com o pessoal lá. Como é que o pessoal é liberto, aliás, das drogas. Ele passa por um período de abstinência. Aquele período é necessário. Entendeu? Aquele período tem que tirar tudo, tirar ele de perto de tudo que possa levar ele a cair. Aí tem pessoas que estão num período de abstinência em qualquer área, em qualquer vício, em qualquer área de pecado, pornografia pela internet, celular, que substitui a família e a comunhão com o próximo. Gente, tem muita coisa aí. Simplesmente, não, eu vou para a igreja, eu consigo vencer. Se não passar pelo período de abstinência. Isolar completamente, se for possível, jejuar mesmo, sobre aquela situação, sobre aquele problema. Você não vai vencer não, gente. Você não vai vencer. Aí depois que ele passa por esse período, ele ainda fica sendo acompanhado, até crescer.
ao ponto de se tornar maduro, com a mente cheia da palavra, com o coração cheio da palavra, e com os lábios glorificando, adorando e falando da palavra. Então, às vezes, nós somos um Pedro, que segue Jesus de longe. Porque Pedro fez isso. Jesus indo lá, ó, e ele seguindo Jesus de longe. Ei, cristão que só vem para o culto, segue Jesus de longe. Às vezes é um agente secreto na empresa, porque ninguém descobre que ele é crente. Está seguindo Jesus de longe. Não, tenho vergonha de andar com a Bíblia. Tem gente que quando não anda com a Bíblia, bem pequenininha assim, aí está no celular. Aí chega na... Não, é porque eu ando com meu celular, a Bíblia está aqui. Não é? Na verdade, a Bíblia tem que estar na mente, no coração e na boca. Mas, para ela estar na mente, no coração e na boca, as pessoas vão ouvir das suas palavras, mesmo que você não perceba a palavra de Deus. Porque tudo que você falar, você vai trazer o contexto bíblico. As pessoas vêm com um diálogo com você, qualquer assunto que seja aí na política ou o que for, aí vai entrar com as coisas do mundo, aí você vai trazer, é verdade, e traz a resposta da palavra de Deus sem nem perceber. Porque a mente está cheia, o coração está cheio, a boca vai falar isso aí. Então, a gente presta atenção que Jó, ele estava nesse posicionamento quando passou pelo maior deserto da sua vida. Perdeu tudo que tinha, gente. Bens materiais, perdeu os filhos. Olha, perdeu a saúde. Mas continuou no mesmo posicionamento, sabendo que estava no deserto. Sabendo que aquilo era uma prova. E ele estava num posicionamento de ser aprovado, tanto que foi aprovado. É fácil? Não. Mas quando estamos com o Senhor, nós conseguimos e chegamos lá. Agora, olha uma pessoa que não estava no mesmo nível espiritual. A esposa de Jó. Não sei como era o nome dela, nem vou dizer aqui. Porque eu podia dizer qualquer nome. Mas a esposa de Jó, ela chega e ela diz para Jó. O que é que ela diz para Jó? Ainda conservas a tua integridade com o teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Gente, deixa eu dizer uma coisa, a lógica humana é essa. Cuidado com quem orienta, cuidado com quem aconselha você. Porque se o conselho dele não for bíblico, caia fora. Porque você é quem está no posicionamento de receber. É você que está cheio, é você que está no deserto, mas num posicionamento que agrada a Deus. O diabo usou ela. O diabo usou ela ali. Em Jesus ele mesmo falou. Mas ali o diabo estava usando ela para tentar. Ele estava no deserto e estava sendo tentado. Por quem? Pelos amigos. Ah, Jó, você está em pecado. Então a gente observa o seguinte. A resposta dele foi o quê? Bíblica. Ô mulher, eu recebi com muita alegria e prazer os bens de Deus. Não vou receber também esse deserto que estou passando. Eu dei glória a Ele o tempo todo quando Ele estava me prosperando. Não vou continuar dando glória a Ele no deserto. Essa foi a resposta de Jó. E a gente sabe que o final de Jó foi o quê? Bênção dobrada. Tudo, bens materiais, vida espiritual, vida sentimental, emocional, tudo em dobro. Não será diferente com você. Agora eu vou dizer por quê. Porque Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente observa que Jó, ele foi aprovado por fazer conforme o jeito de Deus e não o jeito dele. Seu jeito é errado, da sua forma não vai dar certo. Seu projeto não está na mão de Deus, vai ser frustrado. Ande em comunhão com o seu próximo, com o seu cônjuge. Filhos, cuidado com a desobediência e rebeldia. Esposo e esposa, ame, seja submisso. A gente precisa viver isto. Por quê? Porque é aí que a gente é tentado e reprovado. Então, às vezes a gente nem percebe por que esse deserto está durando tantos anos. É por causa disso. Muda! Cabeça dura. Então vamos lá. Olha só o que o diabo diz aqui. O diabo diz, se és filho de Deus, não é? Então, o que é que o diabo está trazendo aqui, gente? Dúvida sobre as credenciais de Jesus. Cuidado, hein? Você tem que saber quem você é em Deus.
Senão, ele vai tentar te enganar e trazer dúvida a respeito de Deus. Porque nessa hora que ele vai dizer, coitadinho, o diabo vai chegar para você, de uma forma tão carinhosa, vai botar você num colo. Que Deus é esse que está permitindo você passar isso? Ele existe mesmo, Poxa, eu não sei que Deus provedor é esse que está deixando você passar por tão grande prova. Cuidado com a massagem do diabo nos teus ouvidos. Porque ele massageia nossos ouvidos. Gente, Deus conhece o teu limite. Deus tem promessa para você. Deus tem mais interesse em cumpri-la na tua vida do que você quer receber. Mantenha-se firme no deserto, porque ele vai passar. Então ele trouxe dúvida. Cuidado que o inimigo vai tentar a respeito disso. Quem é você em Deus? Sabe quem você é em Deus? Filho! Você não é o dono do mundo não, mas você é o filho do dono. Sabe quem você é? Sacerdote real. Nação eleita. Diga para o diabo que você é propriedade exclusiva do Altíssimo. Aplauda o Senhor. Aleluia. A gente observa que o diabo, ele trazendo essa dúvida, não é? A respeito da credencial de Jesus. Então você tem que mostrar para ele a sua credencial. Olha quem eu sou, filho do Altíssimo. Entendeu? Olha, Mateus 4:3 diz o seguinte, a gente vê aqui a primeira tentação. Onde foi que ele tentou? O diabo estava apelando aqui para quê, gente? Vamos ver aqui a Mateus 4:3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és, filho de Deus, trazendo dúvida, manda que estas pedras se transformem em pão. Por que a primeira tentação foi essa? Primeiro, ele apelou pela necessidade física. Gente, depois de 40 dias de jejum, o que é que a gente vai sentir, gente? Fome dói. Ninguém quer viver na dor, não. Então é aí que o diabo, mas não tem que ser da forma que o diabo quer, tem que ser da forma que Deus quer. Não tem que ser da sua forma, porque não vai dar certo. Vai ficar aí o tempo todo, andando de bengala. Tem que ser da forma de Deus. A gente observa aqui que ele tentou Jesus no ponto aonde mais fraco, gente, a fome, necessidade física. Cuidado com as tuas necessidades físicas. Pode ser fome, pode ser na área sexual, pode ser algo que você precisa, qualquer coisa, um desejo da carne. É desejo da carne aqui. Então ele tentou exatamente, sabe por que a gente cai? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então, ele tentou Jesus a desconfiar do provedor. Foi isso que ele fez. Estava tentando Jesus desconfiar. Ele não é provedor, está deixando tu faltar o pão. Tu tem poder, Jesus. Pode pegar essa pedra aí, e ela transforma em pão. E tu já pode alimentar muitos, a glória vai ser tua. Só que Jesus estava ali para glorificar o nome do Pai. A gente observa que ele tentou Jesus num ponto mais fraco, não é? Primeiro ele começa aqui. Então, é a tentação da carne. Cuidado, hein? Esses 3 pontos é o que a gente é mais tentado diariamente, constantemente. Carne, desejo carnal. Assim como Jesus respondeu, eu vou dizer para vocês, vocês podem responder da mesma forma. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas... Aí você pode dizer para qualquer tentação, nem só do sexo viverá o homem, nem só disso viverá o homem, daquilo viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Mateus 4:6, ele traz mais outro ponto aqui, outra área, né? Primeiro a gente vê aqui a necessidade física. Agora, o 4:6 diz assim, e lhe disse, se és, mais uma vez, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Gente, Jesus tinha poder ou não tinha? Se Jesus não tentou o Pai, por que você vai tentar? A gente observa que, esse segundo ponto aqui, o diabo estava apelando pelo orgulho espiritual. Cuidado, hein, cristão espiritual, cheio do poder. Porque eu posso, porque o ministério é meu, porque a unção é minha, eu tenho na hora que eu quero, porque eu faço e refaço. Cuidado, porque a unção de ontem não serve para hoje, e a de hoje não serve para amanhã. Todo dia você tem que buscar o enchimento de Deus.
Se você não sabe disso, eu vou dizer. Os dons não é seu, é liberado pelo Espírito Santo. A unção não é sua, o Espírito Santo libera a hora que quer. O poder não é seu, vem do alto. Os talentos que você tem, foi Deus que te deu. E se você entregou a sua vida para Ele, não sobrou nada para você. Aleluia. Quem é você? Quem é você? Agora, quem é Deus? Porque você sem Deus não é ninguém. Mas você com Deus é tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o último apelo que o diabo fez, a última tentação. Então, primeiro, física. Cuidado com a sua natureza, hein? Ela não se converteu. Ela vai tentar você todo dia, toda hora. Está na televisão, mudando de um canal para outro, aparece uma imagem de uma mulher sem roupa. Opa, para. Está no computador fazendo um trabalho da faculdade, mas apareceu uma telinha ali. Ih, rapaz, vou abrir essa janela. Cuidado, Davi. Olha só. Aí, carne, agora poder, porque é isso que as pessoas estão aí no mundo buscando. Poder, satisfação da carne, poder, não é? E a outra coisa é o quê? Vamos lá. Mateus 4, 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrardes e me adorares. Gente, aonde foi que ele estava tentando? Jesus, que é outra palavra forte, amor à riqueza dessa terra. Sabe o que Deus diz a respeito daquele que ama o mundo? O amor do Pai não está nele. A Bíblia diz isso, gente. Você não tem que amar e almejar as coisas do mundo. Você tem que amar e almejar a presença, a unção e o poder de Deus na sua vida, porque Ele sabe o que você precisa, Ele é o provedor, Ele vai trazer. Ele não te dá nada para você se perder, o que Ele vai te dar é o que você precisa, então se contente com o que Deus quer te dar. Aleluia. O que é que a gente observa aqui? Que o diabo agora estava apelando para a ambição, ao amor e às riquezas deste mundo. É sério. As pessoas estão caindo por causa disso. Simplesmente por causa disso, não é? O diabo sabia que o foco de Jesus, gente, era o quê? O reino de Deus. O seu foco é o reino de Deus. Se não for, cuidado, porque o diabo vai tentar você. Sabe para quê? Para você tirar o foco do reino de Deus. Por quê? O diabo tentou aqui Jesus. O diabo, ele estava oferecendo para Jesus um reino sem cruz. Foi isso. Porque se Jesus faz isso, ele não ia ser vitorioso na cruz. Ele estava mostrando um reino sem cruz. A Bíblia diz para a gente o quê? Cada um pega a sua cruz e... Ah, não, eu vou pegar a cruz de fulano, que é menor. Tem gente que tenta pegar um serrote e cortar a cruz para ela ficar menorzinha e mais leve. Não é assim não, carrega a que Jesus te der. Porque Ele já disse para você que você já é vitorioso. Porque Ele venceu a cruz, Ele venceu na cruz o diabo. Foi lá, a vitória foi lá na cruz. Mas a gente sabe que Ele conquistou ela no deserto. Está no deserto, conquista a vitória. Ei! Aleluia. A gente observa que esses 3 pontos aqui que a gente falou agora, que é os pontos primordial, onde a gente é mais tentado, não é? E a gente observa esses 3 pontos, que Jesus, ele vence o diabo como? Se sujeitando a Deus. Por quê? Jesus sempre está dizendo o quê? Está escrito, diabo. Não, mas está escrito. Não é porque está escrito. Por isso que tem que ter a Bíblia aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque se você viver desta forma, nesse posicionamento, você vai estar de acordo com a vontade de Deus. E quem está de acordo com a vontade de Deus vai usufruir das promessas de Deus. Porque é a lei da semeadura. Plante a obediência da palavra, que você vai colher todas as promessas contidas nela. A gente observa, gente, que isso é uma verdade. É uma verdade aqui, não é? Então, eu estou terminando essa palavra para dizer uma coisa para você. Que esses 3 pontos você tem que dobrar o policionamento. E não tem como você se policiar de forma dobrada, se não for através do jejum e a oração. Então, eu trago uma palavra para vocês, um conselho, tá?
Eu trago esse conselho porque eu vivo esse conselho que eu vou dar. Jejum no mínimo, uma vez por semana. No mínimo, gente. Eu acho pouco ainda, mas no mínimo. Jejum. Por quê? Porque você, na hora de jejum, você se preocupa em orar, em estar na presença de Deus, em refletir a palavra, em meditar. Outra coisa, não deixe para cultuar a Deus uma vez na semana, no domingo aqui. Preste culto todos os dias. Viva a sua devocional diária, com responsabilidade. Porque esse devocional é o motivo da sua vida. Sabe que você existe porque tudo veio da palavra de Deus, que haja e ouve. Foi Deus que te criou. Então, nada melhor do que viver sobre a essência do Criador. Porque Ele, sobre o próprio Criador, porque Ele é verdadeiramente que criou todas as coisas e trouxe você ao mundo. A gente observa, diante dessas três áreas que a gente falou aqui, a gente observa uma coisa que a resposta de Jesus foi a mesma. Eu vou trazer aqui os 3 versículos de uma vez, sobre a resposta para cada uma dessas. E a gente vai observar o seguinte, no Mateus, capítulo 4, 7 e o capítulo 10, diz assim, 4, 7, desculpa, está aqui. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nas 3 respostas de Jesus, Ele está escrito. Gente, o que é que tinha na mente de Jesus? A palavra. O que é que tinha no coração de Jesus? A palavra. O que é que saía da boca de Jesus? É assim na sua vida? Você verdadeiramente é um cristão? Avalie a sua comunhão com Deus e a sua espiritualidade, conforme a resposta que Jesus deu. A gente observa que o diabo foi obrigado a sair fora do seu território, porque Jesus conquistou ele para ter vitória completa. Sabe como é que ele vai conquistar o território lá do Pelourinho, nos 5 dias de carnaval? É aqui de joelho, orando e jejuando. Aquele território está sendo conquistado pelos anjos do Senhor e o diabo está batendo de retirada. Assim é no dia a dia, na sua casa, sobre a sua causa, sobre o seu problema, sobre a sua família. Não é diferente. Não é diferente. O cristão que não tem esse posicionamento está longe do cristianismo. Isso é sério, né? Muito sério. Então, a gente observa que Jesus, ele traz essa resposta. Então, nós devemos fazer o que, gente? Então, manusear bem a espada do Espírito. Quando a gente se converte, a gente recebe a armadura de Deus. E essa armadura é composta pelo capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Aí você já está com essa armadura, porque você é um cristão. Se você é, então você já tem essa armadura. Mas sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente vacila. A gente não ajusta ela todo dia, essas peças. Imagina você, um soldado ir para a guerra com o cadastro todo desatado. Aí ele está ali, dormindo relaxadamente, aí toca a corneta, o inimigo está aí, ele se levanta, entra no campo de batalha, com o sapato caindo, ele vai se ferir logo, não vai poder correr, vai ser atingido, vai ser ferido ou morto lá na batalha. Imagina um motoqueiro que sai da sua casa nas pressas, não ajusta o capacete, aí sem querer bate, o capacete voa primeiro e ele voa atrás para tentar segurar ele e cai de cabeça e morre. Por quê? Não ajustou o capacete. Gente, a couraça da justiça, ela brinda o coração contra as acusações do diabo. Então brinde, ajuste. Então se você tem a armadura, todo dia você tem que ajustar ela. Como? Fazendo um policiamento, jejum, oração, enchimento. Aí o Espírito Santo vai dizer, ó, o capacete, ajusta minha mente. Como é que ela está? Você peca com os pensamentos. Como é que está o meu coração? Está blindado? Ou está vulnerável às setas de você receber? E o cinto da verdade, você está vivendo a verdade sobre a direção do centro da vontade de Deus? E a sandália da preparação do evangelho da paz? Será que você verdadeiramente está num posicionamento que agrada a Deus? E marchando sobre a sua direção? E o escudo da fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se com mais, se faça outra coisa, faça com fé.
Porque é dessa forma que você agrada a Deus. Você está ajustando cada uma dessas peças. Aí a principal, a espada, que é a arma mais poderosa que a gente tem. Para você manusear ela bem, não é na hora da peleja. Ai, não estou achando. Ai, liga para o pastor, não estou conseguindo. Ai, meu Deus, pastor Giovanni. Por favor, me socorra, me diga aí. Tem que ter ela aqui, ó. Tem hora que não dá para socorrer, para buscar ajuda, não. A palavra de Deus tem que estar afiada. Está escrito, você está vencendo o inimigo. É dessa forma que Deus quer que a gente se posicione. Então a gente observa aqui que verdadeiramente o deserto é um campo de treinamento. Gente, o deserto é lugar de provas, de tentações, não é? Para quê? Para termos vitória. Mas também a gente tem que entender que o deserto é o campo de treinamento de Deus. É aí que você é treinado para ser lapidado, para viver o caráter de Cristo no dia a dia. É aí. Treinamento é aí. Não existe treinamento fora de deserto. Deserto é a faculdade do Espírito Santo para te ensinar a viver o caráter de Cristo. Olha só. Eu vou terminar aqui no último versículo que a gente leu do texto. Mateus 4:11. Vamos ver aqui. Diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o diabo teve que sair de cena. Foi derrotado no campo, no campo dele, né? E aí Deus traz a provisão na hora certa, no momento certo, e os anjos chegam e começam a servir Jesus banquetes e mais banquetes. Espera o tempo de Deus, o Kairos de Deus é o melhor tempo para você. O tempo Cronos, que é o nosso, esse é falho. O seu tempo ele passa e você daqui a pouco, gente, quando a gente espera o tempo de Deus, os anjos vão nos servir na hora certa. Então, a gente observa nesse versículo aí, não é? Que o diabo, ele apelou para que ambição, não é? Ele apelou para a ambição sobre as coisas desse mundo, e ele apelou, significa na carne, não é? Alimento. A gente observa que o diabo fez todos esses apelos, não é? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês a respeito do campo de treinamento. Mateus 4, aliás, me desculpa, Hebreus 4, 15 e 16, diz assim, ó, vamos ler aqui, para a gente estar encerrando com ainda mais um versículo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porque ele era homem, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasiões oportunas. Jesus já venceu tudo para dizer, se você está nele, você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Quem diz que somos mais que vencedor é Jesus. Veja essa palavra como ela é completa. A gente observa muito claro aqui, gente, que nós podemos vencer em seu poder, porque temos as credenciais de Cristo. A vitória na cruz foi completa. A nossa vitória não será diferente. Olha, as principais armas para vencermos, qual é então, dentro desse contexto geral? Eu vou terminar para dizer as principais armas: oração, jejum e Bíblia. Vamos dizer todo mundo? Oração, jejum e Bíblia. Agora decore isso. Eu não vou ficar aqui repetindo, porque a gente já acabou meu tempo. Tá certo? Decore isso. E observe se você está nesse posicionamento. Então, se a gente entende que essas são as principais armas, então vamos usá-la. Vamos estar em dias com ela, não é? E o último versículo, Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são. Vamos ler todo mundo junto, bora. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo tentado, é poderoso para socorrer.
O socorro do Senhor é a tua força. O socorro do Senhor é a tua força. O Senhor do socorro é a tua força. O Senhor tem poder para a tua vida. E se você entende e vive esse poder, então a força do Senhor está sobre a tua vida. Ela te garante a vitória. Nesse versículo é muito claro. Jesus, ele foi tentado, gente, e venceu. E se a gente está sofrendo no deserto, com algum tipo de provas, creia que ele vai te socorrer. Porque essa palavra é para nós, não é? Eu vou terminar para a gente orar dizendo o seguinte: verdadeiramente, Jesus é o nosso socorro, refúgio e fortaleza nos momentos mais difíceis da nossa vida. Creia nisso. Sabe por quê? Porque esse Jesus está presente através do Espírito Santo habitando em você. Olha só, gente, vê que coisa boa na Bíblia. Você tem que sair daqui hoje se alegrando. Não é porque você levou uma cinturãozada, não. É porque eu estou agora soprando e amassageando para você sair daqui alegre. Porque a alegria do Senhor é a tua força. Olha só, eu vou agora trazer uma massagem para vocês. O mesmo Espírito que conduziu Jesus para o deserto, que transbordou da presença dele, está aqui, está na tua vida para dizer que ele é o mesmo e não mudou. Aplauda o Senhor. A ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, ao único Jesus, 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 a ele, aleluia. Então a gente tem que entender o seguinte: que Deus não mudou. O mesmo Espírito que estava lá, está aqui, melhor, habitando em você. Você é casa ambulante dele, aonde você vai lavar o Espírito Santo. As pessoas estão vendo Jesus, o Espírito Santo na tua vida. Você é uma casa ambulante, não é? Então, outra coisa boa: se o Senhor verdadeiramente habita em nós, porque habita ou não habita, amém ou não amém? Amém. Então, se o Senhor habita em nós, então, gente, nós somos vitoriosos. Já triunfamos sobre esta batalha que estamos passando. Já triunfou, você já triunfou sobre esta batalha. Este deserto vai passar. Este deserto vai passar. Seja aprovado sobre a prova, porque Deus tem promessa a cumprir na tua vida. Aí eu vou terminar repetindo: porque em Cristo nós somos mais que vencedor. Agora, vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Esse louvor é uma reflexão da palavra de Deus sobre o nosso posicionamento para com o Senhor, para a vitória na nossa vida. Eu queria pedir para que você meditasse, porque, presta atenção, igreja, louvor é meditação. Você tem que saber o que você está louvando, adorando, dizendo, declarando, confessando ou se dispondo. Porque tem gente que canta aqui e faz o contrário. Então, vamos meditar, não é? Depois desse louvor, aí enquanto isso você vai confessando aí suas falhas, seus erros, tá bom? Você estava no deserto e estava em posicionamento errado, se posiciona agora, porque Deus ainda pode, ainda hoje, te tirar do deserto. E se você crê, Ele vai, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem
mais. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. E o que nós fazemos? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a Bora vida ficar em pé, de a igreja em pé. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Vamos cantar a segunda parte. Vamos cantar, Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Escolha Deus! Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Olha! Mas eu escolho Deus, Glória a eu Deus! escolho ser amigo de Deus, e eu escolho Cristo, eu escolho. Já morri. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Igreja,
Vocês sabem o que vocês cantaram e disseram para Deus e foi registrado no reino espiritual? Você está dizendo que escolheu Deus. Você está dizendo que escolheu ser amigo de Deus. Você está dizendo que escolhe Ele todos os dias, em todos os momentos. Você está dizendo que você já morreu. Significa, você vive uma vida de renúncia. Não é a sua vontade que tem que prevalecer. Você está dizendo que você já morreu para a sua vida. Agora, você vive a vida de Deus. Gente, você declarou isso. Cuidado, que o diabo vai tentar em cima disso, para você ser aprovado, para que você viva essa mensagem. Fecha teus olhos, apresenta a tua vida para Deus. Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai, e não queremos brincar de ser cristão. Não queremos, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos. Espírito Santo, nos fortalece. Nós profetizamos sobre as nossas vidas que a gente escolheu o Senhor, que a gente renunciou à nossa vontade para fazer a tua, que a gente deixou de buscar apenas os prazeres da carne, para buscar a comunhão com o Senhor, porque o Senhor sabe o que a gente precisa para ser alegre, para ser feliz. O Senhor sabe. Deus, toma agora a nossa vida, porque estamos renunciando, morrendo para nós, para viver em Ti. Ó Deus amado, em nome de Jesus, toma agora a Tua igreja nas Tuas mãos, de forma individual. Aqueles que estão passando por tentações, aqueles que estão literalmente no deserto. Filho, esta palavra, ela não veio para te entristecer. Esta palavra veio para dizer: alegre-te, porque o Senhor é contigo, e hoje Ele está entrando com providência. Igreja, saia daqui hoje louvando, glorificando, porque Deus te trouxe aqui para você ouvir esta mensagem e você mudar o posicionamento que não agradava a Deus. Igreja, coloca os teus sonhos e projetos na mão de Deus e verá o que Ele vai fazer a partir de hoje. Igreja, deixa de lutar com as tuas forças, porque você está dando murro em ponta de faca. Se você orar, a oração vai fazer muito mais efeito do que as suas forças. Então ora, igreja. Ora, tu ganharás tempo. Tu verás que aquilo que tu pensava que era para daqui a um ano, Deus vai fazer daqui a um mês, porque Ele tem pressa em te abençoar. Ele tem pressa em te abençoar. O Espírito do Senhor está aqui para ministrar o teu coração. Eu sei que Deus, diante dessa palavra, durante a pregação, Ele falou diretamente com algumas pessoas. Seja humilde para receber, seja humilde para se arrepender, seja humilde para confessar, porque ainda hoje Deus está entrando com providência. Se a tua prosperidade é Deus, deixa Ele te prosperar, deixa Ele te prosperar. Oh Deus, Pai, toma aquele que chegou aqui aflito. Tem gente que chegou aqui aflito. Filho, tu vai chegar na tua casa e já vai ver uma grande diferença, porque Deus operou agora. Você que estava ansioso e angustiado, quase que não vinha preocupado com o dia de amanhã. Deus não já te falou que o dia de amanhã te pertence a Ele? Descansa o teu coração, porque o amanhã Ele já está preparando e vai providenciar melhor do que você queria. Descansa o teu coração. Através das tuas orações, Deus tomou a tua família nas mãos. Agora não faça, não queira fazer do seu jeito. Não queira fazer do seu jeito, brigando, reclamando, oprimindo e até obrigando. Ore. Deus é quem vai quebrantar, mudar, converter. Deus é quem vai libertar, conduzir, direcionar. Não é você, porque a glória não é sua, entendeu? O Espírito do Senhor está aqui reinando em nosso meio. Você não percebeu, igreja? Oh Deus, nós te louvamos pela presença santa do Senhor. Eu estou acreditando que o céu desceu neste lugar. Eu sei, Senhor,
que maravilhas do Senhor foi liberado nesta manhã. Valeu a pena. Valeu a pena diante da batalha para chegar aqui. Valeu a pena, porque Deus hoje está operando, você não está percebendo. Descansa o teu coração. Não dê mais ouvido o que disseram a você, porque o que vai prevalecer não é o que disseram, mas é o que Deus está dizendo hoje. Ele está dizendo que é certo a tua vitória. Tu entendeste? Você se angustiou pelaquela palavra que ouviu, não foi? Ah, pois eu quero te dizer que Deus está dizendo hoje que você fique com o que Ele está falando, porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Agora busque se posicionar em obediência. Esse deserto já está no fim, você nem percebeu. Quase que você morria afogado na beira da praia, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: estou te dando fôlego, falta um pouquinho, vai chegar lá. O Senhor já liberou. Recebe a bênção do Senhor, recebe a vitória, recebe. Oh Deus, que sejamos hoje abraçados com teus braços eternos, envolvidos na unção do teu Espírito e conduzido pelo teu poder. Que o teu renovo venha sobre nós e que tenhamos uma semana abençoada, conduzida pelo Senhor e direcionada pelo teu Espírito, porque sabemos que somos mais que vitoriosos. E a ti repassamos a honra, a glória, o louvor, a adoração. Aplaude a Ele, Ele é o único digno de louvor. A adoração é Ele, o poder é dEle, a unção é dEle, a minha vida é dEle, tudo é dEle, para Ele são todas as coisas. Aleluia.